Às vezes você pergunta assim, pastor, parece que está meio estranho, é porque eu estou sentindo uma ira. Então tem gente fazendo besteira e falando besteira. Então, vigia sua língua, vigia sua vida, viu? E cuidado, não toca nas coisas de Deus em pecado não, porque Deus não admite essas coisas não, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos ler, mesmo versículo, 25 de Mateus, versículo 21. Glória a Deus. Vamos continuar o seminário Crescer. Renata, Deus abençoe o André, abençoe a todos. Glória a Jesus. 25 é o capítulo, 21 versículo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, que foi tomado, inspirado, dirigido pelo Espírito Santo. Todos encontraram? 1, 2, 3. Vamos começar novamente? Aí você lê igual o crente que está lendo mesmo. Vamos lá, 1, 2, 3. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Palavra de Deus, tome assento, vamos dar sequência. Nós estamos falando, desde terça próximo passado, dedicação às obras pequenas. Deus tem várias maneiras de nos proporcionar as coisas, mas na maioria das vezes Ele abre uma porta pequena para nos tornar digno de uma porta maior. E eu acho bom assim, porque a gente vai criando estrutura para ter coisas que venham do Senhor maiores, não é? Eu acho melhor assim, mas Deus é que escolhe e Ele tem toda a liberdade de fazer como queira fazer, não é? E nós falamos aqui, na terça passada, sobre o emprego, não é? Falamos sobre as coisas pequenas nas amizades, também falamos sobre aprenda a vender a sua imagem, e você que perdeu, vá lá no nosso YouTube, na página, e já está separado essa parte, né? Somente a mensagem, e você poderá ver o que foi dito, e nos deu direções. E agora nós começamos a falar, mais para o final, sobre as pequenas coisas, né? Começando pela igreja. Tem pessoas que querem fazer a obra de Deus, e eu acho isso maravilhoso, tem que querer mesmo, e desejam ganhar almas, desejam as consagrações, não é? E isso é maravilhoso. A Bíblia diz, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então é bom, nós temos que desejar, é maravilhoso. O problema é quando a gente não deseja, aí é perigoso, porque toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela deseja fazer alguma coisa para Jesus. Toda e qualquer pessoa, independente se sabe falar ou não, se tem dinheiro ou não, se é gordo ou magro, não, independente disso, aceitou Jesus, vem na nossa alma o desejo de fazer aquele senso de retribuição. Deus fez tanto por mim, eu tenho que fazer alguma coisa por Ele. Então, isso é natural. Mas o problema é que tem pessoas que desejam isso e elas colocam uma ambição diferente no coração e querem pular etapas. Outros querem por causa da fama e da posição.
É isso que tem dado problema nas igrejas no mundo todo. Tem gente que pensa que é status estar no altar, estar com uniforme de diaconisa, de obreira. É status ser chamado diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, missionária. E essa pessoa que tem essa visão de status, ela não vai se dar bem. Porque obra de Deus não tem nada a ver com status. Ainda que dê algum status, isso não entra na cabeça do servo. Porque para o servo é servir. E é uma responsabilidade maior. Nosso querido evangelista Cleomar e nosso querido evangelista Favaron vieram com uma responsabilidade maior. E isso pesa tanto que a gente não vê nada como status, mas a gente vê como um serviço que devemos prestar. As pessoas que querem um altar, elas brigam quando as consagrações aparecem e a dela não aconteceu. Por que o pastor consagrou fulano de tal? Sou melhor que fulano de tal, e justamente por isso você não foi consagrado então. Você está achando que é melhor do que os outros? Deus escolhe as pessoas pequenas. Outra coisa, a pessoa tem um sentimento, né? Por que consagrou a diaconisa e não consagrou eu? E aí entristece e afasta da igreja e só vem no culto que quer. Outro motivo claro por que não foi consagrado, porque você está atrás de cargo. A pessoa, quando realmente é voltada para Deus e quer servir, muitas destas pessoas não aceitam nem a consagração, você tem que brigar com elas para ser consagrado. Rapaz, não, pastor, às vezes não é vontade de Deus, deixa eu servir, pastor, está bom demais. Ou não é assim? E quando a pessoa entristece porque não foi e quer sair da igreja, ou vem no culto o dia que quer, tem algum problema aí. Ah, pastor, mas eu vi que teve pessoa que consagraram, não sei o quê, não estava preparado, pessoa que é muito pior do que eu. Pode até que seja, e que tenha sido, querido irmão, porque Deus faz o que Ele quer do jeito que quer. Ele escolheu Judas. Agora, se Ele está trabalhando com você, é porque Ele tem alguma coisa com você diferenciada. Eu já fui numa convenção, ver os irmãos, uns amigos queridos, irmãos que estavam sendo consagrados, e eu era para estar lá com eles e não estava, porque muita coisa aconteceu, e quando lá me alegrei com os irmãos, e vi os irmãos sendo consagrados, continuei fiel a Deus, Deus falou sobre perseguições, sobre um punhado de coisas, quando chegou minha vez, eu recebi muito mais azeite sobre a minha cabeça. Mas azeite para servir. Então, é importante você entender que é excelente desejar fazer, mas não é bom que você deseje consagrações e lugares simplesmente por status. Não é status, é ministério. E a palavra ministério no grego quer dizer serviço, trabalho. Duas coisas muito gostosas, traga a mente para cá. Duas coisas muito gostosas que a gente entende. Primeiro sobre o ministério. Ministério é serviço. Então, ninguém é consagrado por status para ter posição, é consagrado para trabalhar. Ou não é assim? E outra coisa, a palavra culto na etimologia é serviço também. Serviço de adoração. A gente vem para a igreja para trabalhar a adoração, louvor, exaltação a Deus. É bom quando você estuda, quando você ouve sobre isso e deixa entrar no seu coração. Nunca fique triste porque alguém foi consagrado, se alegre. E ore por essa pessoa porque agora ela tem uma responsabilidade maior. Pronto. Ok? E aí, eu quero, então, diga comigo, eu quero crescer, só se você quer crescer mesmo. Diga, eu quero crescer
mas crescer para Deus. Ana Pescara, Abner, Deus abençoe com as crianças, muito bem-vindos desde Trofa, Portugal. Eles estão na casa nova deles já, glória a Deus. Fiquei muito feliz. Derek, Deus abençoe. Então eu quero crescer, mas é para Deus. Se é para Deus, não é um crescimento conforme o que você pensa, e nem do jeito que você escolhe. Quando Deus quer dar crescimento para nós, irmãos, Ele tem a forma certinha de trabalhar com cada um individualmente. Porque cada um de nós temos natureza e cultura diferentes. A forma de Deus trabalhar com Paulo Marcelo, é diferente da forma de trabalhar com a Ellen. São cabeças diferentes. Tem coisa que a Ellen não está nem aí para aquilo, e o Paulo quase morre por causa daquilo. E vice-versa. Então a forma é diferente, não é igual. Então, não fica preocupado com a vida do outro e o que está acontecendo com a vida do outro. Fica preocupado em ser aprovado e trabalhado por Deus. Amém? E tem muitas formas de crescer. Tem o crescimento na unção, na autoridade, né? Esse crescimento vem de vida de oração, vida de jejum, leitura da palavra, fidelidade na casa de Deus, fidelidade nas sociedades que você passa por elas, sociedade do seu trabalho, sociedade da sua escola, sociedade que é a sua família, os seus familiares, tudo tem a ver com isso. Então, se você tem testemunho de vida e busca o Senhor e realmente caminha por aí, você vai ser uma pessoa de unção. Uma pessoa que tem unção, desse ponto de vista que eu estou falando, quando a pessoa prega, a glória é diferente. A forma de Deus agir é diferente. Não estou dizendo que todo mundo dá glória a Deus e fala língua estranha quando essa pessoa prega, não. Mas todos sentem que Deus está naquela vida e Deus está fazendo alguma coisa. Porque primeiro, ainda que as pessoas não conheçam essa pessoa, o céu conhece. O céu usa. Entende? Então, a unção, crescimento nela, na graça de Deus. E tem a forma de crescer para as coisas. Diga, crescer para as coisas. Aí o Senhor dá-nos a prática delas. Por isso que nós falamos aqui do culto nos lares, as oportunidades nos cultos oficiais que a gente vai ter. Em cada uma dessas coisas, nós temos que nos dedicar a elas para crescermos, para criarmos habilidades divinas, vindas para nós, para adquirirmos armas, para sermos pessoas alicerçadas, estruturadas, para servir nas coisas que Deus permite vir até nós. Nós falamos do culto nos lares, né? Das oportunidades que são, às vezes a pessoa fala, essa oportunidade é pequena. Irmãos, é pequena do ponto de vista humano, tudo para Deus é grande demais. Porque Deus está vendo o todo e precisa de todos. Ele está olhando do trono dele e vendo a terra. E ele vê tudo e todos. E ele trabalha tudo isso para alcançar vidas, para avivar seu povo, para edificar a igreja, para trabalhar um, trabalhar outro, fortalecer um, fortalecer outro. Ele está trabalhando. E cada coisa que Deus te usa é importante demais. Por menor que você pense, por mais pequena que você pense que é essa coisa, para Deus é grande. Sabe aquela pessoa que vai no centro comprar alguma coisa, e quando está lá no centro, passa uma pessoa, né? Outro dia eu estava no Atacadão comprando alguma coisa,
e uma pessoa estava escolhendo um dos legumes ali, olhou para mim, chegou até mim e entregou uma palavra de Deus. Então, aquela obra que ele fez, importantíssima, me animou mais, me fortaleceu mais, e fortalecendo a mim, fortalece vocês. Fortalecendo a mim, dando graça para mim, é para servir e vocês serem edificados, porque vocês são ovelhas do pastoreio do pastor Lindomar, com a graça de Deus. Entende? As coisas pequenas para nós são grandes para Deus. Imagine quem ganhou o Billy Graham, se ele só ganhou o Billy Graham. Ele ganhou 1 milhão de almas. E aí? Então, o importante como igreja é nos colocar disponíveis, é nos fazer prontos para Deus, ativos. Não despreze a chamada que Deus lhe deu e nem coloque ela de lado, vai trabalhar essa chamada. Olha que Deus está trazendo, pastor, eu tenho muita decepção, eu nunca vou querer ser consagrado a obreiro, então você é um covarde. Porque o que Deus mais precisa hoje são de pessoas honestas. E as decepções que Ele nos permite passar por elas, é para nos fazer pessoas melhores para servir. Você passou pela casa do seu pai, você que já casou, passou pela casa da sua mãe, e você viu coisas que talvez os seus pais fizeram e que você não aprova, e você decidiu, no meu casamento eu não quero que isso aconteça, sim ou não? E coisas que os seus pais fizeram que você concorda, se eu quero levar isso para minha casa, sim ou não? Assim é para a casa de Deus. O que você vê que as pessoas estão fazendo errado e você não faria, vai trazendo para você formação, edificação, e quando Deus te levantar, coloque em prática. Deus precisa dos honestos dentro da casa dele e em cima dos altares. Então aproveite, nós falamos do culto nos lares, estão lembrados? Falamos do culto nos lares e falamos das oportunidades em cultos oficiais da igreja, e falamos aqui sobre saudação e falamos sobre palavra. Você vai dar uma saudação de 3 a 5 minutos. Saudação não lê a Bíblia e não prega. Saudação cumprimenta o povo e fala alguma palavra. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos alegres, esta é a casa de Deus. Talvez o dia hoje foi cansativo, mas aqui Deus tem renovo para nós, tem força para nós, tem graça para nós, e nós nos alegramos na presença dEle. Prepare seu coração, com certeza Deus vai fazer alguma coisa e vai te tocar nessa noite. Saudação. Não, vamos ouvir uma palavra com fulano de tal. Palavra de 5 a 8 minutos. Saudação de 3 a 5, melhor se der usar só 3 minutos. Palavra de 5 a 8, melhor se usar só 5 minutos. Para ser rápido. Culto é dinâmico. Culto é um culto que está Deus querendo fazer coisas, nós temos que ser dinâmico com o culto. E aí você, uma palavra Jeremias 38, está aberto aqui aleatoriamente. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: meus irmãos, aleluia, esse Jeremias era o profeta Sorão, esse Jeremias era um homem de Deus, esse Jeremias, apesar de perseguido, nunca deixou de falar a palavra de Deus, nunca deixou de obedecer às direções do Senhor. Quando a Bíblia diz, e Jeremias falou, meus irmãos, é hora do povo ter temor e tremor diante de Deus, porque quando Jeremias abria a boca, era Deus falando através dele. Nesta noite, Deus quer levantar profetas como Jeremias. Quando você receber a sua oportunidade, aleluia, Deus quer usar a sua boca, e o povo tem que saber, tem um profeta falando, tem um homem de Deus falando. É uma palavra, e você deve buscá-la de Deus. Eu falei isso aqui inspirado por Deus.
Eu nem sabia o que eu ia ler, mas Deus dá inspiração. Quando você está buscando de Deus e quer ser de Deus, Deus dá inspiração. Então, você deve, nunca faça o que muitos estão fazendo. Vão lá na internet, pegam uma palavra que achou bonita e chega aqui e prega. Eu já vi muita gente usando esse altar e repetindo palavras da internet. Dá para saber. Como que tem um discernimento natural sobre isso? Tem o espiritual e tem o natural, certo? O natural é que você acha a palavra bonita, mas ela não te toca. Ela não aquece a alma. Porque o cara às vezes está imitando o outro. E como ele tem uma cena de imitação, empolga muita gente. E muita gente dá glória. Mas aquele glória é porque achou bonito. A palavra que vem de Deus, ela alcança a alma. Ela toca na alma. E todo homem, toda mulher, todo jovem, toda pessoa, adolescente, criança, que quer realmente ser instrumento de Deus, ela ora, ela busca. E quando pega o microfone, a palavra é revelada. E é esta palavra que edifica, é esta palavra que transforma, é essa palavra que toca. Amém? Uma coisa são os estudos, não é? Que você vai citar, enciclopédia que você leu, autor fulano, o mestre avivalista fulano de tal, que falou isso, que citou aquilo. Outra coisa é quando você está pregando, você tem que trazer a revelação dos céus. O estudo, se você vai estudar sobre santidade, você vai buscar no dicionário o que significa santidade, quais as formas de santidade, o que é santificação, a etimologia da palavra, o que significa no hebraico, no grego. Então você vai buscar das enciclopédias para chegar aqui e transmitir as mesmas coisas para a igreja, mas na revelação não. Quando Deus fala assim para você que tem um tema revelado, né? Ele traz do céu o tema igreja santificada, você vai estudar sobre isso, vai estudar tudo que eu falei aqui, mas quando pegar o microfone, é aquilo que Deus vai lhe dar dentro do que você estudou e no que Ele vai revelar naquele momento, e a igreja será edificada. Quem está entendendo isso? Então busque a mensagem do céu e não da internet. Não vai funcionar. Vai chegar um momento que você vai ficar, até você mesmo vai ficar desiludido, porque você vai ter o que não é seu e vai dar o que Deus não te deu. Então vai perder o sentido. Vai ter o que não é seu e vai dar o que Deus não te deu. Você vai perder o sentido. Agora comece a dar o que Deus te deu. A palavra primeiro vai renovar o pregador, a palavra primeiro vai edificar o pregador, a palavra primeiro vai convencer o pregador, porque ele sabe que é revelada por Deus. É diferente. E esses pregadores e pregadoras têm mais estrutura, irmão Clésio, diante de Deus, porque eles estão tendo essa experiência com Deus e não com a internet. Muitos estão caindo, desviando, arrumando nova forma de servir a Deus, novas doutrinas, porque estão estudando muito e tendo pouca revelação de Deus. Quem entendeu? Aleluia. Quando você, outra coisa importante para o pregador, para a pregadora, para quem vai ter oportunidade, para quem vai em algum lugar e etc. Às vezes, olhe para cá, a pessoa está ali no altar e está lá assim. Vamos ouvir o João Antônio da Silva Coelho, uma oportunidade. Meus irmãos, nesta noite, levanta a sua mão, dê glória a Deus, porque a glória de Deus está nesse lugar, mano. Volta lá, pega, dá o microfone, senta lá e fica frio de novo. Você estava frio. Você vai querer que a igreja dê glória a Deus, levanta a mão, você estava lá o quê? Fazendo o quê, o hipócrita? Isso aqui não é lugar de fazer encenação. Você tem que ser o que você é aqui, você tem que ser aqui. Entendeu? Uma coisa é um dia que a pessoa está passando por algo e tal, compreensível. Agora a pessoa, que ligeiro, aquela geladeira sempre. Aí pega a oportunidade, quer fazer a igreja adorar a Deus. A igreja vê isso. Aí depois a igreja não reage. Não tem aquilo que ele espera ou ela espera.
começa a brigar com a igreja. Povo carnal tá quem estava ali sentado frio e agora quer fazer o outro ficar quente. Entende? Então seja autêntico, seja adorador de verdade. Não manda os outros levantar a mão se você não levanta. Não manda os outros dar glória a Deus se você não dá. Não diga para perdoar se você não perdoa. Não diga para ser fiel se você não é. Não seja hipócrita, tem que ser verdadeiro diante de Deus. Quem está entendendo? Nós estamos falando sobre dedicação às obras pequenas. Deus quer nos levar às obras grandes. Mas nós temos que nos dedicar primeiro às pequenas. Foste fiel primeiro no. E aí sobre... eu vou te colocar. Entende? Então, quando você tiver, as oportunidades elas vão surgir. Quando elas acontecerem, então você deve se dedicar ao máximo para isso. Não, pastor, mas me convidaram para me lavar o DCM, ninguém vai ver eu lavando o DCM. Ah, é mesmo. Então, na hora do culto, você lava aqui em cima. Todo mundo vai ver. Cadê aquela mentalidade de servir a Deus? E de não ser reconhecido pelos homens, mas pelo céu? Lucas, o doutor, nos ensina muito isso. Olha, quando vocês fizerem alguma coisa, não procure ser reconhecido pelos homens. Porque os que são reconhecidos pelos homens receberão o galardão dos homens, mas aqueles que forem reconhecidos pelo céu receberão galardões do céu. Faça para Deus ver. Então, pastor, era no DCM, e na hora que ninguém está vendo, glória a Deus, mais um galardão. Entende ou não? Pastor, eu não fui chamado para lavar banheiro. Você foi chamado para quê? Para os altares. Então vai lavar banheiro. Entende isso? Tem que passar por lá. Tem que passar por lá. É por isso que tem gente aqui que fica fazendo besteira. Não aceitou passar por lá. Ficou brigando para ser consagrado. E não foi nem o homem que consagrou precipitadamente. Deus mesmo consagrou a pessoa porque ficou brigando demais com Deus. E agora ela está aí num show de miséria. Porque viu que não tinha que ser consagrado antes da hora de Deus. É na hora de Deus, é na forma de Deus. E você que faz algo para Deus, entenda, o primeiro desejo do seu coração não é nem ganhar almas. O primeiro desejo do seu coração é morar no céu. O primeiro desejo do seu coração não é pregar, não é ser consagrado, não é fazer uma obra, não. O primeiro desejo do seu coração é morar no céu. E por isso, você vai fazer a obra de Deus. É diferente isso. Por isso, quando o pastor viaja, eu não falto no culto. Eu não falto no culto quando o pastor viaja. Por quê? Porque o meu desejo é servir Deus. Não é servir o pastor. Se você não vem quando o pastor não está, porque o seu desejo é servir o pastor. Você vai se lascar, porque o pastor não tem o que Deus tem. Você tem que servir, eu tenho que servir Deus. Deus tem tudo. Aleluia. Por isso eu sou fiel. O pastor não está aqui, mas eu sou pontual. O pastor não está aqui, mas eu sou adorador. O pastor não está aqui, mas Deus vai usar alguém e vai falar comigo. E fala, como fala? É uma pessoa nova, trazendo coisas novas e Deus usando aquela pessoa. É assim? Pastor, se o senhor sair dessa igreja, eu saio também. Está seguindo o pastor. A gente só sai se Deus falar. Pastor, eu deixei de congregar aí porque é mais fácil para mim aqui. Você está procurando mais fácil? A porta larga é mais fácil também. O caminho largo, mais fácil também. Não orar e não jejuar, mais fácil também. Só que não chega no céu.
Porque com Deus é mais difícil. Com Deus tem que negar a si mesmo. Com Deus tem que tomar a cruz. Com Deus tem que ter sacrifício. Com Deus a porta é estreita, o caminho é apertado. É mais difícil, mas tem céu, tem glória, tem salvação, tem poder, tem presença de Deus. Buragana, Shurabai, Kovanarasai. Aleluia. E Deus dá-nos oportunidades como saudações e palavras breves. Dá-nos oportunidade no culto dos lares. Dá-nos oportunidades aleatórias no início, de pregar ali, de pregar lá. Dá-nos oportunidades lá no arauto para pregar. Ah, pastor, não gostei de pregar lá não. Por quê, meu filho? Lá ninguém vê. E o povo lá nem sabe quem é a gente. Não gostou. Tadinho. Dá uma dó. Meu Deus. E o que um homem de Deus fala? Ô, pastor, lugar tão carente. O povo precisa demais de ouvir a palavra. Eu quero louvar a Deus porque eu pude falar a palavra lá. É assim que Deus pega. Deus pega as pessoas lá e depois começa a trazer para perto e começa a usar e levantar, porque elas estão sendo aprovadas e estão fazendo a leitura certa. Está gostando? Ou está achando ruim? Outro lugar que Deus usa para nos dar oportunidades, os departamentos. Nos departamentos, a liderança, quantos líderes de departamento estão aqui? Não esquece dos 20% das missões, viu? Não esquece. Agora que eu estou lembrando que eu queria falar antes e tal. Tem as lideranças de departamentos. Os departamentos são a extensão do pastor Lindomar, nesse caso aqui. Ali do pastor Altamiro, extensão do pastor Altamiro. Pastor Josué, extensão do pastor Josué. Lá na sede, extensão do pastor Francisco. Eles estão trabalhando numa visão que Deus deu à liderança. Ok? Por isso que tudo tem diálogo. Eu não tenho a doutrina centralizadora exagerada, mas eu defendo que a verdadeira liderança, ela é central. Tem que ter uma só visão na igreja. Nunca, onde tem duas ou mais visões, vai funcionar a contento. É uma só visão. E Deus dá a liderança. E aí, esses departamentos têm os subdepartamentos. Secretaria, tesouraria, relações públicas, e vai. Ai, pastor, eu fiquei sabendo de tudo isso, mas eu não tenho nenhum cargo. Tem. O de estar junto. E muitas vezes quem está junto aprende mais do que quem está num só departamento ou subdepartamento. Entende ou não? Então, não vou ajudar a secretária hoje, não vou ajudar a tesouraria hoje, vou ajudar relações públicas hoje, vou ajudar o pessoal da ornamentação hoje, vou ajudar, falou, você está aprendendo tudo isso, estar ao lado. Pastor, não tive cargo nenhum. Então, glória a Deus, porque eu vou estar aqui disponível para qualquer um que precisar de mim. Você quer crescer. E quem está vendo isso? Deus. E quem está grato com isso? Deus. Deus, Ele quer que todos nós estejamos trabalhando com cargo ou sem cargo. Se você precisa de um cargo para trabalhar, está indo para o caminho errado. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Gente, arruma alguma coisa. Eu lembro de uma pessoa que convertendo aqui, não estou lembrando da pessoa em si, mas do que ela falou. Pastor, eu não sou crente de banco, não, eu vou converter, o senhor põe alguma coisa. O Sander foi um deles. Eu converter aqui, pastor, mas o senhor me usa, o senhor põe aí o que eu tenho, o que é que eu tenho, se o senhor quiser, qualquer coisa eu faço. Isso é porque tem gratidão ao Jesus que transformou a vida dele. Aí a pessoa vai caminhando e fala, não, se eu não tiver cargo, eu saio da igreja, se eu não tiver cargo, eu cruzo os braços, se eu não tiver cargo, eu vou no culto a hora que eu quero. Você é um aproveitador. Está gostando dessas palavras impactantes que eu estou falando?
querido, não queira fama não. Quem tem fama cai rápido. Queira servir. Você que quer servir, Deus vai te dar unção do céu. Deus vai te encher, Deus vai te levantar. Tem hora que a pessoa quer oportunidade de estar no altar para ser levantado. E quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que iam para o meio do milharal pregar para os milho? Outros pregar para as melancia, para os pés de mandioca. Para o pé de banana. Esse grupo que está aqui, ó. Meus irmãos, e olha para aquele tanto de bananeira. E imagina que está na igreja. E prega, tá. Vai pregar para as bananas primeiro, irmão. Para os milharal. Prega. Mostra para Deus que você quer, daqui um pouco Ele te levanta. Por que isso, pastor? Porque Deus não quer famosos mais. Os famosos estão envergonhando o nome do Senhor. Você viu esse cantor famoso que começou desse tamanhozinho e agora já não sabe nem se é homem mais? Aqui, se falar alguns nomes, começa a dar problema. Sim ou não? Agora está com cabelão, agora diz que é mulher. E sabe o que é que aconteceu ultimamente, agora, esses dias? Um camarada do Uber foi pregar para ele, dizendo que Deus amava, que Deus tinha, que ele deveria voltar, não sei o quê. Ele foi na delegacia e processou o camarada que pregou para ele. O Deus dele agora é outro. Eu não sei não, mas eu acho que ele já blasfemou contra o Espírito Santo. Mas tomara que não. Por quê? Porque a fama chegou depressa demais. E nem foi Deus nesse caso. Foi aquele negócio de meu filho canta demais, vou levar ele no Raul Gil. Aí vem tudo fora do tempo, sem ter sido aprovado, sem ter sido trabalhado. Irmão, deixa Deus trabalhar com você. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus abrir seus olhos para ver os defeitos das igrejas, os bastidores da igreja. Deixa Deus trabalhar e vai continuando santo, sendo fiel a Deus. Se os outros falar mal de você, continua sendo fiel, suporta um ao outro, ama, perdoa, mas levanta a cabeça e continua. Deus quer te levantar para a igreja da última hora. Dá conta de levantar a mão e dar um glória a Deus? Pode? Você não consegue levantar a mão não, é difícil mesmo, é difícil. A igreja está sofrendo por causa desse povo que quer fama. Esse mundo gospel está de dar nojo. É uma coisa de gente do mundo. De marca própria, de autógrafo, de milhares de dinheiro. Irmão, não é por aí. Tem gente que também exagera, né? Ninguém pode ter oferta. Pode sim, aqui nós somos ofertante. Veio pregar, nós convidamos, nós semeamos. A Bíblia me ensina isso. Agora, a pessoa que faz isso não seja uma exploradora. Só vou por 20 mil por hora. Não é assim. É o que a igreja pode, é o que a igreja quer semear. Não é dando que se recebe? Então tem que ter equilíbrio com essas coisas. Tem que ter prazer dessas coisas. E pronto. Cuidado com a fama. Cuidado com esse negócio de querer dinheiro, de querer, olha, porque o dinheiro, cuidado com isso. Irmão, purifica bem aí seu coração e sua mente, vai, purifica, lava no sangue de Jesus tudo aí. Lavou? Levanta as duas mãos, estou lavado no sangue de Jesus. Quem cuida de você é Deus. Não é o dinheiro, quem cuida de você é Deus. Não é uma nação. Eu vou para a Europa porque não sei o que. Vai para você ver lá.
Não, eu vou para o Canadá, não, eu vou para os Estados Unidos, não, eu vou porque, eu não sei o que, cuidado, não é nação, não é direção que você pense que aquele lugar tem ouro, não, é vontade de Deus, é servir Deus, é ter compromisso com Deus. Deus te prospera onde Ele quiser e onde Ele escolher prosperar. Ou não? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, nesses departamentos que a igreja faz parte, porque todos nós fazemos parte de um departamento. Quem é varão aqui? Varão, casado ou já varão? Dê glória. Tem umas vozes finas aí no meio. Quem é senhora? Dê glória a Deus. Jovens. Meu Deus, vocês estão orando. Meu Deus, o jovem ganhar de nós, aí. Misericórdia, Jesus. Crianças. Oh, aleluia. Aleluia, Daniel. Está melhor, né, Daniel? Graças a Deus. Rapaz do céu. Ou seja, cada um de nós fazemos parte de um departamento. Varões, senhoras, mocidade, crianças. Agora eu vou fazer uma pergunta para os mais fervorosos. Adolescentes. Eu não queria arriscar. Os adolescentes, dê glória a Deus, vamos lá. Aleluia. Glória a Deus, que eles pegam no tranco, entendeu? Então, todos fazem parte de no mínimo de um departamento. Então você tem como servir a Deus. Você tem como começar a crescer aí nesse departamento. E seja fiel. Seja pontual nos cultos. Pastor, mas é que Deus está vendo você. Seu desejo de ser pontual. Seu desejo de chegar antes do culto e orar pelo menos uns 10 minutinhos, falando: Jesus, fala comigo. Tem gente que no dia do culto marca coisa 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. A consulta no dia, só deu terça-feira de noite. Só deu quinta-feira de noite. Você observou que para crente dá certinho no dia do culto? E você não desconfia disso? Fala para a pessoa: não tem jeito não. Fala: mas porque não quer? Não tem jeito. Aí esse que quer ganhar dinheiro vai arrumar um jeito. Não, mas o crente cede. Mostra para Deus que você quer. Mostra para Deus, faça parte. Seja na igreja, chega na igreja com olhos e ouvidos espirituais abertos, com o desejo de adorar, o desejo de aprender, o desejo de ficar olhando para o altar, de ficar olhando para o céu, de ser sensível à voz do Espírito. Faça alguma coisa por você. Porque Deus já fez tudo por nós. Vou repetir. Você vê se abre o semblante um pouquinho. Faça alguma coisa por você. Porque Deus já fez tudo por nós. Outra coisa, pequenas coisas nós estamos falando, hein? Tem Facebook, se eu for lá, você for lá no Facebook e abrir. Essa pessoa é crente? Acho que não. Tem muito mais comentário do Mahatma Gandhi, do Buda, Siddhartha Gautama, do Zoroastro, do Confúcio, do que o filósofo Soren Kierkegaard, o fulano de tal, o Freud falou, do que o que Jesus falou. Nós não somos discípulos deles, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós não anunciamos o bem da alma, nós anunciamos a salvação da alma. Olha para o seu Facebook e veja se você está falando de Jesus nele. Porque uma prova de conversão é alguém falando de Jesus. Diga: toda pessoa que foi salva por Jesus, naturalmente,
fala de Jesus. E sabe por quê? Uma das coisas, uma das provas bíblicas, porque a boca fala do que está cheio o coração. E quando você for falar de Deus, veja o que você está revelando. Porque a primeira coisa de alguém que ama é revelar a salvação e o Salvador. Porque o mundo lá fora não conhece o Deus que a gente conhece. Então nós não estamos ali para brigar com os outros, mas para anunciar que alguém veio, por eles morreu e trouxe a salvação. E o encontro com esse Deus maravilhoso transformará e mudará a história daquela pessoa e a própria pessoa. Entendeu? Então, essas pequenas coisas começam a nos dar crescimento. Outra coisa importante, fuja da aparência do mal, e fuja do mal. Livrai-nos do mal, é uma oração do Pai Nosso. Então, o que é a aparência do mal? É que parece, ou que seja algo que pode me levar ao mal. Deus te libertou. Certeza? Quem é livre aí? Você não está pegando uns negocinhos de volta, não. Esse é o problema, que muitos de nós, Deus nos lava, nos limpa, nos liberta, nos transforma, nos converte. Na caminhada a gente começa a pegar umas coisinhas de volta. Começa a odiar, amargurar, falar mal do outro. Você já viu a nossa facilidade de ouvir falar mal? A gente passa a ser curioso para isso. Quê? Não vai falar mal dos outros não, né? Eu vou falar da Trifena. Não, mas eu não quero saber nada dela. Por quê? O que aconteceu com ela? E aí a Trifena foi sua amiga 50 anos. Aí chego da língua solta, felina, diabólica, envenenada, e fala mal da Trifena para você. Irmãos, infelizmente 90% das pessoas acreditam na maldade. O conceito com a outra pessoa morre ali. Aí, por mais que você comece a lutar, por isso que Deus abomina o semeador de contenda. Quem semeia contenda. E olha que o texto diz, quem semeia contenda. Deus não abomina a primeira contenda, não. Quem semeia. Provérbios 6, que fala sobre isso. O camarada fala da pessoa, por mais que a pessoa lute para não pensar mal da outra, ela vai pensar. Vai começar a ouvir a pessoa falando e falar, será? Mas não é possível. Escondeu 50 anos isso? Gente, não, mas não fez isso não. Não, mas... mas eu vi um dia que fez isso e aquilo. Aí eu vi um dia que aquilo aconteceu. Esse mundo está perdido mesmo. Não tem mais ninguém para a gente confiar. É assim ou não é? Por isso, quando alguém chegar para você para falar mal de alguém, você fala, meu irmão, espera só um pouquinho. Deixa eu chamar essa pessoa aqui para a gente conversar junto. Vou repetir. Quando alguém chegar para você para falar mal de alguém, você fala assim, só um momentinho que eu vou ligar para essa pessoa vir aqui e conversar conosco, para que ela tenha também o direito de falar para nós se fez ou não fez essa coisa. Não chama não, então não fale. Eu não quero pensar mal do meu irmão. Eu não quero pensar mal da minha irmã. Está gostando? Foge da aparência do mal. Tem muita gente que vem puro para a igreja e depois torna o melhor não, Deus me livre.
o maior fofoqueiro. A maior fofoqueira. Ah, irmão, eu descobri que todo mundo na igreja fofoca. Não, você fofoca e um punhado de gente. Eu não. Todo mundo não. Ah, eu descobri que todo mundo na igreja é mentiroso. Não, você é mentiroso. Você é que é mentiroso. Por quê? Porque você está falando que todo mundo é porque você está no meio. Na igreja tem gente que odeia mentira. Foge da aparência do mal. Foge dos lugares que são escorregadios. Quer crescer? Foge. Tem gente que vai fazer churrasco. Eu estou falando, não estou sabendo de nada. Mas a minha boca é de Deus. Tem gente que vai, eu estou falando aqui, se eu estiver inventando história aqui, no sentido que eu já sei e estou só jogando em direto, que Deus me manda para o inferno. Não estou fazendo isso. Mas tem gente que faz churrasco, porque eu desconfiei que eu vou falar aqui, alguém já fez isso. Estou desconfiando, pela direção do Espírito Santo, não estou sabendo de nada. Faz churrasco, e no churrasco a roda, irmão, tinha que vir uma manteiga daquelas assim que, já viu que as manteigas que sapeca a ponta assim, ainda tem uma brasinha nela? Podia vir uma daquelas. E a pessoa na hora falar assim, Deus está me castigando. Tinha gente que tinha que ser igual Esaú. O Saul, irmão. O Saul falou para Samuel no capítulo 1 Samuel 15, ô Saul, cadê que não, matou tudo, jogou tudo, não tem gado, não tem gente, está tudo obedecido. A vaca, ué, o Samuel, é um ungido de vaca que eu estou ouvindo. Não, está irmão, se essa vaca berrasse toda vez que um fofoqueiro abrisse a boca, o senhor podia fazer isso, a partir de hoje, a hora que o fofoqueiro abrir a boca, e só ele vai escutar, se o galo não cantar, não cai em si, se a vaca não berrar, não conta a verdade. Não tem uns crentes assim? Sim ou não? E quando você olha no espelho, você vê esse crente ou não? Tem gente que está em dúvida. Irmão, seja puro, pare de falar mal da vida dos outros, se converta em nome de Jesus Cristo, seja crente, lavado, remido e redimido no sangue do Cordeiro de Deus, ame um ao outro, perdoai um ao outro, suportai um ao outro, orai uns pelos outros. Não dá glória a Deus, fofoqueiro nessa hora não dá glória a Deus, não, é difícil. Franciele, Jean, nossos pastores queridos, Liz Helene e Rebeca, Deus abençoe vocês. Paulo Estevão, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Tem gente falando aqui, é verdade, glória a Deus. Irmão, escute uma coisa muito especial. Jesus ama demais essa pessoa, aquela pessoa, aquela outra pessoa, aquela fofoqueira, aquele fofoqueiro, aquele mentiroso, aquele pregador, Jesus ama. Eu lembro que eu estava orando na igreja, e aquele ministério de intercessão, né? E aí veio a imagem da fofoqueira, já falei isso aqui, da maior fofoqueira da igreja, do campo. Para essa eu não oro. Agora eu vou falar o outro lado da moeda. Para essa eu não oro, Deus me livre. Da pobreza mais, Deus me livre. Fala mal do pastor, fala mal do cicano, fala mal do cicano. Jesus falou, ore por ela. Mas ore por ela. Jesus, mas aí vem na minha mente, né? Ela é a pessoa, fala mal do Senhor e do mundo, né? De Deus e do mundo. Aí ele disse, ela precisa mais de oração do que o outro. Porque ela precisa ser convertida, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser curada. E sabe o que eu entendi lá atrás?
que por mais que eu não dê ouvidos a fofoqueiro, que por mais que eu devo saber lidar com essa situação, chamar outros, eu devo orar por aquela pessoa. Porque Jesus, mesmo assim, ainda quer libertar, converter e levar para o céu. Então, na igreja, não sobra lugar para a gente odiar ninguém, amargurar com ninguém, mas sobra lugar para a gente ter sabedoria do alto para se comportar, para morar no céu, e também para a gente orar uns pelos outros e agir para a glória de Deus. Amém? Então, são pequenas coisas que nos levam às grandes quando nós sabemos comportar diante delas. Sabe por que não ouviram Jesus pregar? Porque na mente deles estava, mas ele não é o filho do carpinteiro? Seus pais não são Maria e José, não está ali? Como assim? Qualquer coisa que alguém põe na cabeça do outro, tira a mensagem que Deus está falando, tira propósitos de Deus. O propósito de Deus, onde Jesus chegasse, é que a glória chegasse, a salvação chegasse, as curas chegassem, o renovo chegasse, a libertação chegasse. Mas muitos lugares que Jesus passou, não chegaram estas coisas por causa do povo. Purifique seu coração, limpa seu coração, seja lavado no sangue de Jesus. Vai chegar um dia que Deus vai cuidar de tudo, tratar tudo. O importante é você fugir da aparência do mal, ser fiel a Deus e aproveitar as pequenas oportunidades. Então, no meio deste departamento, seja participativo, mas não intrometido. Tem gente que quer mandar no departamento. Não, o departamento já tem liderança. Ah, mas eu dei uma ideia e não obedeceram. Ah, mas você que é o líder? Não, o outro. Então não tem que obedecer, ué. Não, mas a minha ideia é boa, mas a pessoa não quer fazer. Glória a Deus, ore pela pessoa, quando você for, você faça. Nós não temos que ser obedecidos por ninguém. Nós temos que estar ali para ajudar, para apoiar, para colocar o ombro. Vamos embora, vamos, nós vamos chegar lá, vamos embora, vamos. Amém? Outra coisa importante, que a gente tem como pequeno, ou começa como pequeno, mas é importante, evangelismos, de grupo e também individual. Você quer crescer para Deus? Vou perguntar novamente, você quer crescer para Deus? Então seja um evangelista. Seja um ganhador de almas. Eu estou falando evangelista como aquele que ganha almas. Não é a consagração de evangelho. Olha, pastor, então me consagra aqui, porque eu vou. Não é isso. É ganhar almas. É ficar preocupado com a salvação dos outros. Hoje nós estamos vivendo num tempo tão difícil que os pais não estão preocupados mais com a salvação dos filhos. Tanto é que o primeiro sonho dos pais para o filho é um canudo, medicina, engenharia. Meu filho tem que chegar lá, minha filha tem que chegar lá. Antes disso, sonha. Estava pregando lá em instância e falando sobre isso. Antes que eu ministrei para pais e filhos lá, antes de sonhar para o seu filho um canudo, sonha para o seu filho o céu. Trabalhe o seu filho primeiro para o céu. A primeira coisa que está para acontecer a qualquer momento, não é o canudo do seu filho, mas é a volta do Senhor Jesus Cristo. Temos que ajudar nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossos amigos a chegar no céu. E também nossos inimigos. Amém? A maioria dos pregadores que nós vemos hoje por aí, muitos deles passaram pelo momento de evangelismos com folhetos. Outros foram ganhos por folhetos que foram distribuídos. Matos Nascimento, a conversão dele foi num folheto. Paulo Leivas Macalão, fundador das Assembleias de Deus, ele estava no ônibus e um camarada recebeu um folheto lá na frente,
embrulhou o folheto e jogou na janela do ônibus para fora, que é uma falta de educação, né? E o Paulo Leivas lá atrás, o folheto veio e foi sugado para dentro, caiu no colo do Paulo Leivas, ele leu o folheto e se converteu. Tem gente que diz, não, nós não estamos na época de distribuir folheto, irmão, nós estamos na época de fazer tudo que estiver ao nosso alcance para anunciar o Evangelho, porque Jesus está voltando e Ele vai chegar a qualquer hora. E nós temos que ganhar o máximo de número de pessoas, e o diabo está querendo fazer o máximo se perder. Então, meus irmãos, sempre estejamos convidando alguém, trazendo por culto, e o duro são os inimigos da palavra dentro dos cultos, né? Tem uma região aí, se a gente sentar, misericórdia. O que tem de movimento, de conversa, o que tem de gente no Facebook, o que tem de conversa, misericórdia. Então são os inimigos dentro do culto. Aí a pessoa chega, uai, que negócio é esse? A igreja ela tem que ser evangelista. Quando chega alguém que não faz parte da igreja, aquela pessoa ali é a principal pessoa depois de Deus. Abrace primeiro esta pessoa. Vem aqui pedir oração, igreja, aconselhar alguma coisa, primeiro deixa os visitantes irem, porque nós estamos preocupados com a salvação deles. Aí na portaria, quando chega alguém mal vestido, mal cheiroso, é a primeira pessoa que nós temos que abraçar e receber. Porque se entrou aqui dentro é porque está desesperado, está precisando de uma ação do Espírito Santo. Mas a pessoa veio mal vestida e não sei o que, se ela teve coragem de entrar, irmãos, é porque ela está precisando urgentemente, recebe a pessoa. A igreja tem que ser uma igreja receptiva, uma igreja hospitaleira, uma igreja que sorri, uma igreja que agrada, uma igreja que olha nos olhos, a igreja que preocupa com o nome do outro. E lá fora a gente convidando. Pastor, mas ninguém vem, será que não? Quantos aqui entraram na igreja a convite de alguém? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Dá uma olhadinha aí, igreja, se ninguém vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então convide, fale. E o Senhor vai usar nossas vidas. Nós vamos evangelizar, vamos distribuir folhetos. Eu estou programando aí um momento que nós vamos chegar a distribuir 20 mil folhetos de novo aqui nessa região. Deus está nos dando umas direções, quando chegar a hora eu sei que Deus vai confirmar. Então, nós vamos distribuir folhetos, nós temos que ter uma aparência. A primeira aparência é a que fica, né? Então, vocês já viram pessoas de seitas, mormons, testemunhos de Jeová, que são seitas, falando do ponto de vista bíblico, e não de perseguição de ninguém, são seitas, mas já viu o jeito que eles vão de porta em porta? Bem vestidos, gravatinho, arrumadinho, não estou falando que nós temos que ir de gravata, mas bem vestidos sim, e bem vestido não quer dizer que você tem que comprar uma roupa de grife para ir não sei o que, não, bem vestido é a roupinha certa para isso, cabelinho arrumadinho, as mulheres principalmente, se puder, cabelo preso, porque cabelo solto, mundo, sexualidade, a flor da pele, então cuidado, mas se guarde. Nossas mulheres, ou as mulheres que fazem parte da igreja, são bonitas, porque elas são pessoas cuidadas pelo Espírito Santo. Então tome cuidado da maneira de se vestir, da maneira de você se apresentar, no evangelismo de rua, no evangelismo de praça, no evangelismo de porta em porta. E quando você estiver perto de alguém, sorriso, mas aquele sorriso elegante, mas não um sorriso com que a pessoa possa interpretar a aparência do mal, possa interpretar como um sorriso interesseiro, como um sorriso que está dando liberdade. Vamos levar Jesus às pessoas, vamos distribuir folhetos, o homem vai evangelizar, se vista bem, se comporte bem, seja agradável. Se alguém
for pegar o folheto e jogar fora e xingar, não fale nada. Deixa isso passar, mas saia em espírito orando por aquela pessoa. Muita gente fez isso, hoje é pregador do Evangelho. Tem amor ao evangelizar. Nunca jogue uma praga porque a pessoa te falou algo, senão você está igualando e nivelando. Nós não temos Jesus coisa nenhuma. Saiba fazer isso para ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Lá fora não é lugar de doutrinar, lá fora é lugar de pregar o Evangelho do Salvador e o Salvador do Evangelho. Amém. Vamos ler aqui sobre o último folheto, que eu acho muito importante, isto aqui. Todos os domingos à tarde, quem vai prestar atenção? Todos os domingos à tarde, depois do culto da manhã na igreja, o pastor e seu filho de 11 anos saíam pela cidade e entregavam folhetos evangelísticos. Numa tarde de domingo, quando chegou a hora do pastor e seu filho saírem pelas ruas com os folhetos, fazia muito frio lá fora e também chovia muito. O menino se agasalhou e disse: "Ok, papai, estou pronto." E seu pai perguntou: "Pronto para quê?" "Pai, está na hora de juntarmos os nossos folhetos e sairmos." Seu pai respondeu: "Filho, está muito frio lá fora e também está chovendo muito." O menino olhou para o pai surpreso e perguntou: "Mas pai, as pessoas não vão para o inferno até mesmo em dias de chuva?" Isso aqui é profundo, sim ou não? Seu pai respondeu: "Filho, eu não vou sair nesse frio." Triste, o menino perguntou: "Pai, eu posso ir? Por favor." Seu pai hesitou por um momento e depois disse: "Filho, você pode ir. Aqui estão os folhetos, tome cuidado, filho." "Obrigado, pai." Então ele saiu no meio daquela chuva. Este menino de 11 anos caminhou pelas ruas da cidade de porta em porta, entregando folhetos evangelísticos a todos que via. Depois de caminhar por 2 horas na chuva, ele estava todo molhado, mas faltava o último folheto. Ele parou na esquina e procurou por alguém para entregar o folheto, mas as ruas estavam totalmente desertas. Então ele se virou em direção à primeira casa que viu e caminhou pela calçada até a porta e tocou a campainha. Ele tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Ele tocou de novo, mais uma vez, mas ninguém abriu a porta. Ele esperou, mas não houve resposta. Finalmente, este soldadinho de 11 anos se virou para ir embora, mas algo o deteve. Mais uma vez ele se virou para a porta, tocou a campainha e bateu na porta bem forte. Ele esperou, alguma coisa o fazia ficar ali na varanda. Ele tocou de novo e desta vez a porta se abriu bem devagar. De pé na porta estava uma senhora idosa com um olhar muito triste. Ela perguntou gentilmente: "O que eu posso fazer por você, meu filho?" Com olhos radiantes e um sorriso que iluminou o mundo dela, este pequeno menino disse: "Senhora, me perdoe se eu estou perturbando, mas eu só gostaria de dizer que Jesus a ama muito, e eu vim aqui para lhe entregar o meu último folheto, que lhe dirá tudo sobre Jesus e o seu grande amor." Então ele entregou o seu último folheto e se virou para ir embora. Ela o chamou e disse: "Obrigada, meu filho, e que Deus te abençoe." Bem na manhã do seguinte domingo na igreja, o papai pastor estava no púlpito. Quando o culto começou, ele perguntou: "Alguém tem um testemunho ou algo para dizer?" Lentamente, na última fila da igreja, uma senhora idosa se pôs de pé. Conforme ela começou a falar, um olhar glorioso transparecia em seu rosto. "Ninguém me conhece nesta igreja. Eu nunca estive aqui. Vocês sabem, antes do domingo passado, eu não era cristã. Meu marido faleceu há algum tempo, deixando-me totalmente sozinha neste mundo. No domingo passado, sendo um dia particularmente frio e chuvoso, eu tinha decidido no meu coração que eu chegaria ao fim da linha.
eu não tinha mais esperança ou vontade de viver. Então eu peguei uma corda e uma cadeira e subi as escadas para o sótão da minha casa. Eu amarrei a corda numa madeira no telhado, subi na cadeira e coloquei a outra ponta da corda em volta do meu pescoço. De pé naquela cadeira, tão só e de coração partido, eu estava a ponto de saltar, quando de repente o toque da campainha me assustou. Eu pensei, vou esperar 1 minuto e quem quer que seja irá embora. Eu esperei e esperei, mas a campainha era insistente. Depois a pessoa que estava tocando também começou a bater bem forte e eu pensei, quem neste mundo pode ser? Ninguém toca a campainha da minha casa ou vem me visitar. Eu afrouxei a corda do meu pescoço e segui em direção à porta, enquanto a campainha soava cada vez mais alta. Quando eu abri a porta e vi quem era, eu mal pude acreditar, pois na minha varanda estava o menino mais radiante e angelical que já vi em minha vida. O seu sorriso, eu nunca poderia descrevê-lo a vocês. As palavras que saíram da sua boca fizeram com que o meu coração, que estava morto há muito tempo, saltasse para a vida, quando ele exclamou com voz de querubim, Senhora, eu só vim aqui para dizer que Jesus a ama muito. Então ele me entregou este folheto que eu agora tenho em minhas mãos. Conforme aquele anjinho desaparecia no frio e na chuva, eu fechei a porta e atenciosamente li cada palavra deste folheto. Então eu subi para o sótão para pegar a minha corda e a cadeira. Eu não iria precisar mais delas. Vocês veem, eu agora sou uma filha feliz do rei. Já que o endereço da sua igreja, o que é importante num folheto, já que o endereço da sua igreja estava no verso deste folheto, eu vim aqui pessoalmente para dizer obrigado ao anjinho de Deus, que no momento certo livrou a minha alma de uma eternidade no inferno. Não havia quem não tivesse lágrimas nos olhos na igreja. E quando gritos de louvor e honra ao rei ecoaram por todo o edifício, o papai pastor desceu do púlpito e foi em direção à primeira fila onde o seu anjinho estava sentado. Ele tomou seu filho nos braços e chorou copiosamente. Provavelmente nenhuma igreja teve um momento tão glorioso como este, e provavelmente esse universo nunca viu um pai tão transbordante de amor e honra por causa do seu filho. Exceto este pai que está no céu, também permitiu que o seu filho viesse a um mundo frio e tenebroso. Ele recebeu o seu filho de volta com gozo indescritível. Todo o céu gritou com louvores e honra ao rei. O pai assentou o seu filho num trono acima de todo o principado e potestade e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. Aleluia! Será que um folheto é importante? Será que é importante evangelizar? Será que é importante ser sensível à voz do Espírito Santo? Irmãos, quem sai para evangelizar com o coração puro, com esses detalhes que nós falamos no decorrer desse estudo hoje, sai para ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu lembro do pastor Otacílio, que eu já falei aqui, tem coisas que marcam, né? Ele contando que estava lá na Avenida Goiás, em Goiânia, próximo a Anhanguera, porque elas se cruzam, né? Tem a estátua do Bandeirante lá, nem sei se ainda tem, mas tinha. E aí, ele está passando e Deus fala para ele, sobe no banco e grita, Jesus te ama. Ele disse, Jesus, sobe no banco e grita, Jesus te ama. Ele olhou, tinha umas ciganas assim, ele disse, o que a cigana vai pensar de mim, Jesus? E a voz, sobe nesse banco e grita, Jesus te ama. Até que ele não conseguiu resistir, subiu no banco da praça, no meio da avenida lá, né?
subiu e disse: Jesus te ama. Ele disse: grita. Jesus te ama. Grita. Jesus te ama. Grita mais. Jesus te ama. Jesus te ama. Quando ele viu de frente, desceu uma mulher com um filho lá de um prédio e veio até ele. Disse: que Jesus é esse que me ama? Porque eu estava no 5º ou 6º andar, não me lembro. Estava no 5º andar para dar um copo de veneno para o meu filho e eu beber outro e nós nos lançarmos lá de cima, porque eu estava dizendo naquele momento: ninguém me ama. Mas quando eu ouvi tu gritar que Jesus me ama, eu quero conhecer esse Jesus que me ama. Uma coisa que parece loucura, que salvou uma mãe e uma criança. É hora de sair às ruas, é hora de ser de Deus, com sensibilidade, com amor pelas almas, com disposição de ser instrumento nas mãos de Deus. E não é hora de brigar com o mundo, é hora de querer a salvação dessas pessoas. Vou dizer novamente, não é hora de brigar com o mundo, é hora de querer a salvação dessas pessoas. Crente não lança praga, crente não diz: espere para você ver o juízo final. Não, crente não faz isso. Aleluia. Crente quer a salvação de todos, porque Jesus, Ele quer a salvação de todos. Jesus veio para a cruz e nós éramos inimigos de Deus, e Ele morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, provando o seu amor, e Ele quer salvar todos. É hora de avivamento para a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá fora não é lugar de doutrina, aqui sim, o pastor prega e doutrina. Lá é lugar de evangelistas que amam, que abraçam e querem a salvação. E eu me lembro aqui de um outro, e é importante nesses dias falar sobre esse, dentro desse assunto, falar sobre esse testemunho também, que eu já falei aqui. O Espírito Santo falou para o evangelista, aquele que sai onde Deus, e vai onde Deus manda. Aí falou: vai na casa, sai que eu vou te mostrar uma casa aí. Aí ele saiu e chegou diante de uma mansão, e ele disse: bate aqui, toca aqui nesse interfone. Ele tocou e veio lá um pai lá, desceu no jardim, foi até o portão atender. Ele disse: pois não. E ele disse assim: o Senhor me mandou aqui porque tem uma vitória para você hoje. Ele disse: você é crente? Graças a Deus. O irmão humilde, com a Bíblia debaixo do braço. Ele disse: graças a Deus. Ele disse: tu não sabe que eu odeio crente? Ele disse: eu não sei, eu só sei que o Senhor tem uma vitória para a sua vida nessa hora, porque Ele me mandou aqui. Ele disse: você vive a palavra? Disse: graças a Deus. Ele disse: na tua Bíblia, e ele começou a falar alto e foi juntando gente ali perto. E ele começou a falar alto e falou assim: na sua Bíblia diz que se eu bater numa face, você oferece a outra. Você faz isso? Se esse é o preço da vitória do Senhor hoje, eu faço. Ah, essa eu quero ver. O senhor faz isso? Se esse é o preço da vitória do Senhor, eu faço. Falou: então espera aí. Fez assim. E pum, ele caiu, o servo de Deus, levantou meio tonto. Falei: agora você vai oferecer outra face. Ele virou assim e falou: se esse é o preço da vitória do Senhor, eu acabo de oferecer. Quando ele foi bater de novo na face dele, a filha dele desceu no meio do jardim gritando: papai, 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 não faça mal a este homem é um santo homem de Deus.
E esse pai caiu de joelho, quem contou isso foi o pastor Moisés de Brasília. Esse pai caiu de joelho chorando e dizendo: eu quero aceitar o seu Jesus, eu quero aceitar o seu Jesus. Aí ele não estava entendendo, falou: mas como assim, o que aconteceu? Ele disse: essa minha filha era paralítica e ela desceu correndo no meio do jardim. Aí a pergunta para os evangelistas é: nós estamos dispostos a pagar algum preço pela vitória de um homem que odeia crente? Não se esqueçam que a maioria de nós odiávamos crentes. Não se esqueça que a maioria de nós caluniávamos crentes, falávamos mal de crentes, falávamos tanto que eles eram exagerados. Mas nós estamos aqui. Ele nos amou, Ele trouxe uma vitória sem preço, aleluia. Ele nos trouxe salvação. Dirá, Rocamai. Aprenda a se dedicar para as pequenas coisas, pequenas que são aparentes para nós, mas que trazem grandes vitórias dos céus. Você é um evangelista? Você é um evangelista? Quantos vão ser mais evangelistas a partir de hoje? Quantos vão ser mais evangelistas a partir de hoje? Então aprenda essas coisas. E outra coisa importantíssima, que para nós parece pequeno: aprenda a cuidar de uma pessoa para Cristo. Quando ganhar alguém para Jesus, sinta-se responsável por aquela pessoa, até que ela se fortaleça, até que ela possa caminhar com os próprios pés. Encare, você agora é mãe, você agora é pai espiritual desta pessoa. Preocupe-se com ela, veja como ela está, mande mensagens, pergunte, questione, até que essa pessoa possa andar sozinha. Ou então, se você estiver no culto e aquele amigo seu, aquela pessoa que você conhece se converteu, se aproxime dela como pai e como mãe espiritual, cuide dela, ajude ela a entender os primeiros passos da fé. Pessoas mais próximas têm mais liberdade de ensinar, de falar, de ajudar. Sim ou não? Combine de passar na casa dela na hora do culto. Mesmo que você tenha seu carro, ela tenha seu carro, fala: não, eu vou passar aí, você vai comigo, ou então você vai atrás, vamos entrar juntos, porque tem hora que o diabo põe na cabeça da pessoa que ela vai ficar muito envergonhada ao entrar na igreja, eu não conheço ninguém, não sei o quê, mas se você pegar na mão, você entra junto e a pessoa vai estar ali. É muito importante, se preocupe com o outro, se preocupe com a fé do outro, não se preocupe para falar mal, se preocupe para orar, para ajudar a pessoa, amém? Saiba se comportar com esta pessoa, não seja pegajoso, não seja doce de coco, tenha equilíbrio, saiba chegar, saiba se afastar, saiba esperar, saiba ir buscar, Deus lhe dará sabedoria para ganhar esta pessoa, aleluia. Seja fiel no pouco e alcance o muito. Onde começa a obra? Nas coisas pequenas. E entenda que Deus está muito mais querendo salvar pecadores do que homens justos. Consiga ter discernimento do fruto verde e do fruto maduro. O fruto verde ainda vai amadurecer, o maduro pode apodrecer. Não se ocupe com o fruto verde, se ocupe com o maduro, é hora da colheita. Se preocupe com as pessoas, cuidado para que o inimigo não desvirtue você ou não desvie você daquilo que é direção de Deus. Tem hora que o inimigo cansa as pessoas com as pessoas erradas, para que elas não tenham mais ânimo para atender as pessoas certas. Principalmente trabalho de libertação, é muito assim. Amém? Aprenda a se dedicar a estas coisas. Seja dizimista e ofertante.
A palavra de Deus chega a chamar de ladrão quem não o faz. Quem dizima tem autoridade para pregar a palavra, coisas pequenas. Seja generoso com os necessitados, ajude, esteja ao lado do que precisa, perdoe sempre, não fique guardando erros das pessoas, use palavras que edificam, viva em paz quando depender de você. Cresça, é hora de crescer. Escolha ser simples e amável com todos. Saiba que o que o Senhor tem para você só vai acontecer se você atingir maturidade e graça para isso. Viva de modo que Jesus se alegre com a sua vida. E não se esqueça, um bom mestre ensina seus discípulos e os prepara em tudo. Seja de Deus. Seja puro de coração, seja limpo de mãos, seja de Deus. Pare de entrar nesse mundo de picuinhas, de coisas que não edificam, que te atrapalham. É hora de levantar, é hora de amadurecer a cabeça, de amadurecer a caminhada. É hora de sermos vasos nas mãos de Deus. O mundo está se perdendo, o mundo está perdido, e o Senhor quer levantar a igreja para abraçar os perdidos, e a igreja proclamar: este aqui estava perdido, mas foi achado, aquele ali estava morto, mas reviveu, aquele ali não valia nada, mas Deus lavou, limpou e deu valor. Abaixo, camai. É hora de evangelizar, é hora de crescer, é hora de nos tornar instrumentos para Deus. Pastor, eu não quero saber disso. Então aceite a Jesus. Como assim, pastor? Eu sou crente. Não, não é. Aliás, crente até que pode ser, que o diabo também é, né? Chega a estremecer. Mas cristão você não é. Escute o que eu estou falando, isso aqui não é falta de educação. A pessoa que está desviada pensa que é falta de educação. Não é falta de educação. Escute o que eu vou te dizer. Se você não está preocupando com isso, é porque o Espírito Santo não está aí com liberdade. Porque o Espírito Santo foi dado a nós para glorificarmos Jesus. Jesus falou: ele virá, estará em você e permanecerá em você, e ele me glorificará. E ele nos convencerá de toda a verdade. Aracaná, chamai. E quem está falando conosco esse estudo é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Se você não tem preocupação, então esse Espírito não está tendo liberdade de habitar em você, pode ter certeza. Pastor, mas eu não estou preocupado com isso. Então você vai para o inferno. O senhor está me mandando? Não, estou dizendo que você vai, porque se o Espírito Santo não está em nós, ele é o selo da salvação, ele é o penhor da salvação. Aleluia. Sem Espírito Santo, sem céu. Com o Espírito Santo, estamos servindo a Deus, ocupados e dedicados. Estou pregando uma verdade e não uma acusação. É hora de crescer. É hora de crescer para Deus. Fique sobre os pés. Aleluia. Aleluia. Vamos clamar a Deus. Deixa eu te falar algo também precioso. Entenda isso. A igreja, a partir do indivíduo, tá bom? Quando eu digo igreja, você não tem que esperar ninguém, é a partir de você. A igreja que se ocupa com Deus, que de fato se rende a Deus, e que se deixa instrumentalizar-se para Deus, é a igreja que é cuidada por Deus. Entendeu ou não? Se você não consegue deixar Deus entrar, Deus te instrumentalizar, eu não estou falando aqui de ser profeta, de ser pregador, estou falando dessas obras. A gente começa com essas obras.
Se você não consegue se deixar instrumentalizar ou não está preocupado com isso, o cuidado sobre a sua vida é seu. Então me mostra um versículo, pastor. Mostro. Jesus disse na grande comissão, Mateus 28, 18 a seguir: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. E ele disse: vão por todo mundo, discipula, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele manda, ele tem ali os 4 todos da missão, né? E aí ele, depois disso tudo, ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias. Aí a pergunta é: quando é que Deus está conosco todos os dias? Pergunta de regra de hermenêutica. Os teólogos respondam: quando eu vou obedecendo o ide e faço o que ele ordenou, ele estará comigo todos os dias. Pastor, mais umzinho, então vamos para dar doutrina, né? Doutrina tem que ter 2, 3 versículos bem fundamentados. Vamos outro. Jesus enviou os 12 e enviou os 70, sim ou não? Sim ou não? Primeira pergunta que saiu da boca de Jesus quando eles voltaram: faltou alguma coisa? A pergunta não tinha que ser quantas almas? E aí, curas? E como é que foi aí a experiência de vocês? Não, a pergunta foi: faltou alguma coisa? Porque quem vai obedecendo a Deus é cuidado por Deus e não falta nada. Vão para a cidade e anuncia. Não leva nada. Por quê? Porque você vai chegar lá e eles vão dar a vocês. São os filhos. São os filhos. Começa a fazer para Deus sem interesse. Faz por prazer, para você ver se Ele não vai cuidar. Vai cuidar, vai abençoar, vai fazer. É hora de nos levantar. Não, pastor, eu já fiz e eu fiz o teste. Eu fiz e não veio nada para mim. Você fez esperando vir. Não é assim. A gente faz por amor e por prazer e não espera nada em troca. Os discípulos não estavam nem ali para falar para Jesus: Jesus, deu certo lá, viu? A gente estava com medo de ficar com fome, mas não ficou não, porque não sei o que. Não, eles chegaram alegres por tudo que tinha sido feito. E Jesus falou: faltou? Toda pessoa que aceita o ministério tem que saber que não vai faltar. A gente pode passar por prova, e passa mesmo, mas não vai faltar o que precisa, porque quem cuida é Deus. Vamos fazer as coisas pequenas? Sabe aquela pessoa que está perdidona, te perturbando, sabe? Aquela pessoa Deus quer salvar. Sabe aquele pai, aquela mãe que vive falando que você é exagerado? Jesus quer salvar. Sabe aquele patrão que pega no seu pé mais do que todo mundo, só porque você é crente? Deus quer que você ore mais ainda por ele, porque Deus quer salvar ele. Deus quer salvar pessoas. Deus não quer que crente fique odiando, fique amargurado com o patrão, com patroa, com pai, com mãe, não. Deus quer que o crente ame seu pai, ame sua mãe, ame seu patrão, sua patroa, sua empresa, seus negócios. Ame tudo, ame. E seja exemplo. E Deus vai manifestar a salvação. Podemos orar? Ou não? Vamos fazer as pequenas coisas? Vamos deixar Deus nos usar? Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é tremendo, o Senhor é amor. Tua mão está estendida para salvar, teus ouvidos estão abertos para ouvir. Oh Jesus, Rabacandarai. Oh Senhor, quantas famílias sofrendo, quantas almas indo para o inferno. Senhor, é hora de levantar a igreja. Olha para essa irmã, para esse irmão, para este jovem, esta jovem, este adolescente, esta criança, esta pessoa
que está dizendo: me usa, Senhor, me usa para salvar, me usa para libertar, me usa para operar, me usa para fazer, Senhor, o resgate de perdidos. Arabacachai, levantem as mãos, Daramansai. Vai ter gente que vai receber dom de Deus a partir desta noite. Rabassudai, receba dons de Deus, dons dos céus. Anaplachai, primeiro receba o dom de ser fiel. Aramanda Kuramai, receba a graça para viver para a glória de Jesus Cristo. Receba a graça para ser exemplo. Receba a graça para ser o evangelho que muitos leem no testemunho da sua vida. Receba dons de Deus, receba dons espirituais, receba graça, receba o dom para anunciar, para ganhar, para explicar o evangelho a pessoas. Receba a bênção, receba a força. Eu repreendo todo e qualquer impedimento, barreira, embaraços, coisas que atrapalhavam a igreja de se levantar para o Senhor nestas coisas. Em nome de Jesus, não tenha poder mais. Receba aí inteligência dos céus, entendimento dos céus e sabedoria dos céus para ganhar almas, para ajudar vidas, para rebanhar vidas, para estar ao lado de vidas, para ser mãe espiritual de alguém, para ser pai espiritual de alguém. Receba as bênçãos da Gaço e da Mãe para o seu ministério, para a sua chamada. Receba renovo e avivamento. Aleluia. Aplauda o Senhor e diga: eu quero